Bom dia, alunos do sexto ano. Eu sou a professora Caroline e espero que vocês estejam bem. Primeiro, eu gostaria de avisar vocês, que essa será a nossa última aula de vídeo. Nesta aula, eu preparei um conteúdo bem resumido, bem simples, para que vocês possam entender esse nosso último assunto. E qualquer dúvida, vocês me procurem. Na próxima semana, nós teremos o nosso teste. Depois teremos um trabalho e eu vou explicar direitinho como vai funcionar. Aí possa ser que eu faça mais alguns vídeos para explicar como será feito esses trabalhos, tá bom? Então, vamos lá. O assunto da aula de hoje é arte romana. Eu iniciei a trabalhar ele com os alunos presenciais e hoje eu vou aqui iniciar com vocês e dar um fechamento logo nessa aula, porque nós precisamos, tá bem? A arte romana, gente, foi produzida pelo povo pertencente à Roma Antiga e perdurou aproximadamente do século 8 ao século... Que século é esse, gente? 4. O século 8 é antes de Cristo e o 4 é o depois de Cristo. Eu entendi, na aula presencial que vocês já estavam trabalhando arte romana, já estavam trabalhando Roma Antiga com a professora Jéssica. Então vai ser mais simples entender o contexto histórico que essa arte da Roma perdurou, existiu, o que a Roma fez como seus atributos artísticos. Então bora lá. Essa arte foi fortemente influenciada pelos etruscos e gregos, sendo que as manifestações artísticas mais significativas remontam ao estabelecimento da República no ano de 509 a.C. Vocês sabem que a Roma Antiga é dividida em 3 períodos: o período monárquico, o período republicano e o período imperial. Então, a arte, as manifestações artísticas melhores desenvolvidas foram estas aqui. Características da arte romana. Coloquei aqui umas características, igualmente eu coloquei lá no nosso... Igualmente eu coloquei lá na aula presencial. As primeiras características é a influência da arte etrusca, que desse povo etrusco, quem não tem assim um entendimento do que é etrusco, esse povo etrusco, pesquisa um pouquinho no Google, mas foi um povo que influenciou a arte romana, influenciou Roma com a expressão realista. Eles começaram a querer que suas obras de arte expressassem mais a realidade. A influência da arte grega. Na arte grega, que a gente estudou na unidade passada, nós percebemos que ele tinha um ideal de beleza bastante expressivo. E foi o que a arte de Roma buscou trazer na arquitetura, na escultura, na pintura e tudo mais. O uso de arcos e abóbadas na arquitetura. Representação realista na escultura e colorido, delicadeza e precisão nos detalhes da pintura. Vamos lá. Os romanos aproveitaram a bagagem cultural dos etruscos, cuja arte era bastante desenvolvida, bem como deixaram-se influenciar pelos padrões estéticos gregos que admiravam. Quando os romanos conquistaram a Grécia, ficaram fascinados com a sua arte e começaram a imitar os gregos. Daí resulta que muitas das características da arte grega são encontradas na arte romana, como é o caso também da mitologia. A mitologia grega, por exemplo, é muito parecida, praticamente a mesma da mitologia romana, modifica apenas os nomes. Temos Zeus, temos Netuno, temos Netuno e Poseidon, que são os mesmos deuses, porém com os nomes diferentes. Temos Zeus e Júpiter, que é os mesmos nomes, é as mesmas pessoas, só que os nomes diferentes. A arquitetura foi a maior das expressões artísticas dos romanos. Sempre quando a gente lembra de Roma, a gente lembra daqueles templos enormes, feitos com os arcos, com as abóbadas. Nela, a característica que mais se destaca é o uso dos arcos. Prestem bem atenção nessa.
As arquiteturas romanas, por sua vez, são essenciais cópias das originais gregas. Nelas, o realismo é uma característica marcante. Eles perceberam como os gregos eram bastante realistas e queriam expressar, e começaram a imitar. A pintura romana, classificada em 4 estilos, caracteriza-se ora pelo colorido das paredes, ora pelo ilusionismo ou pela riqueza dos detalhes. Na arquitetura romana, aí vamos lá, né? Os tópicos. Primeiro desse é a arquitetura romana. Na arquitetura romana tem destaque a construção de portais, aquedutos, monumentos e templos. Eles foram erguidos, né, com praticidade e inovação, como no caso do uso do arco e da abóbada na construção. Essas estruturas amorteceram o emprego das colunas gregas e acrescentaram os espaços internos. As colunas antes, aquelas colunas gregas, né, que a gente via, que a gente tinha lá 3 tipos de coluna, cabiam ela a sustentação de todo o templo. Com os arcos, que é esse semicírculo que fica antes das portas dessas manifestações, desses templos arquitetônicos que nós vemos, e essas abóboras, que é isto que fica em cima, né, sustentando, nós vemos que não precisava mais do emprego dessas colunas gigantes e que muitas vezes deixavam os espaços bastante sem iluminação, tudo fechado, né? Então, com isso, eles trocaram as colunas pelos arcos e a abóbada. Nas casas romanas não eram diferentes, posto que as plantas eram rigorosamente desenhadas em formas retangulares. Plantas, eu estou dizendo não planta vegetal, estou dizendo planta, no caso, arquitetônica, de construir a casa lá no papelzinho e tudo mais. Vale lembrar que os monumentos tinham o objetivo de homenagear os seus mecenas. Mecenas eram aquelas pessoas que financiavam as obras, né? Olha aqui, gente. É um templo feito com algumas colunas, mas ganha mais visibilidade pelos arcos e pelas abóbadas. Ademais, foram levantados anfiteatros que, com a tecnologia das abóboras e arcos, abrigavam grande número de pessoas, com o qual grande exemplo é o Coliseu, em Roma. Os templos romanos, por sua vez, partem da fusão de elementos gregos e etruscos. Possui planta retangular, tetos de 2 águas, vestíbulos profundos com colunas livres e uma escada na frente, dando entrada à base. A pintura romana, vamos conhecer mais um pouquinho. Os artistas romanos trabalharam uma grande variedade de temas, como acontecimentos históricos e cotidianos, lendas e conquistas militares, efígies e natureza morta. As pinturas romanas eram realizadas em murais, que eram esses afrescos enormes, né? Que eram pinturas em grandes locais. Eu trouxe até uma imagem. E possuíam tridimensionalidade. Os materiais utilizados variavam de metais em pó, vidro pulverizado, substâncias extraídas de moluscos, pó de madeira e até seivas de árvore. Além dos afrescos, encontramos mosaicos romanos por toda a parte do Império. Eles variam de modelos contemplativos de tocelas brancas e negras até as figurativas de várias cores. Olha aqui, ó, um exemplo de um grande e lindo afresco. Nessa pintura romana, o centauro Quirion ensina Aquiles a tocar a lira. Esse afresco está na Itália. Vamos agora discutir um pouco sobre a escultura romana. A escultura romana era de caráter realista, posto que eles não representavam o belo, né? Eles não queriam idealizar o que eles estavam esculpindo, mas as pessoas eram retratadas fidedignamente, de forma fiel. Entretanto, os artistas romanos, por terem intenso contato com a arte grega, acabaram sendo influenciados por ela também na escultura. Ocorreu então a junção entre o estilo grego com as novas concepções romanas. Vocês estão compreendendo?
As esculturas e relevos escultóricos costumavam, né, adornar os prédios públicos e privados. Elas primavam pelo realismo e ocupavam espaços especiais em obras arquitetônicas, enriquecendo e complementando-as. Então, nas paredes de grandes obras arquitetônicas, sempre nós víamos várias obras de artes esculpidas por esses artistas romanos que se inspiravam, né, no estilo grego e começavam a juntar com as novas concepções romanas. Temos, por exemplo, aqui, ó, escultura romana, fragmento do altar da paz dedicado à deusa Pax. Então, gente, uma coisa que eu queria relembrar, muitas das esculturas gregas não são mais encontradas. Encontramos o estilo grego a partir das algumas esculturas romanas que ainda estão presentes, por conta, né, da briga, da guerra que aconteceu entre Roma e Grécia. Muitas das esculturas gregas não sobreviveram, né? Não restaram. E nós sabemos um pouco sobre a escultura grega a partir dessas cópias que os romanos fizeram. Vamos lá. Avisos. Vocês vão realizar o capítulo 7 e 8 do livro de artes, no caso, os últimos capítulos. Rever as atividades dos capítulos anteriores. Quem professora, eu vou ter que fazer tudo. Então, faça tudo. Professora, eu já fiz o 7, vou falar só o 8. Ótimo. Então, faça todos os capítulos e me entregue até segunda-feira, dia 21/12. No caso, fotografando, né? E tudo mais. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me procurem. Não fiquem com as dúvidas para vocês, tá bom? Abraços.